Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um comparativo entre a Legion Go da Lenovo e a mais recente consola que chegou ao mercado, a ROG Ally X da ASUS. Muitos me têm perguntado diferenças entre uma e outra, qual é que vale mais a pena. É assim, um bocado subjetivo, obviamente. As consolas têm arquiteturas muito semelhantes, são portáteis, têm mesmo form factor, como podem ver, só que há aqui algumas diferenças. Estão-me sempre a perguntar, Rui, uma ou outra. Obviamente que tínhamos que meter aqui a Steam Deck também ao barulho, mas eu não tenho uma Steam Deck, ainda não consegui arranjar para comparar. Pelo menos estas são as duas consolas que eu tenho experimentado com mais a fundo. E como vocês sabem, eu estou completamente rendido ao gaming portátil. Eu agora já não dispensaria esta experiência por nada. Mais que andarmos aqui à procura do benchmark, qual é que é mais poderosa, eu acho que é mais importante é realçar dentro das minhas preferências, e isto é tudo muito subjetivo. Obviamente que se fôssemos fazer um raio-x a cada consola, cada uma tem diferenças que tornam mais apetecível uma, outras diferenças fazem com que seja mais apetecível a outra. Obviamente que eu já tive esta discussão no nosso Discord e é muito importante que todos contribuem para essa discussão. O que é para vocês a característica mais importante? Quais são as prioridades que têm? Estes fabricantes, obviamente, que vão atrás dessas opiniões, daquilo que é a experiência. Deixem-me que vos diga que também é um bocado injusto em termos de comparação, por simples motivo, esta é a segunda consola da ASUS, enquanto que a Lenovo tem ainda uma consola no mercado, a sua primeira versão da Legion Go. E, portanto, já estamos aqui um handicap a pender para o lado da ASUS, que fez aqui as correções necessárias, muito boas correções que a ASUS fez na nova ROG Ally X. Vocês já puderam ver um vídeo que eu dediquei totalmente a esta consola. E agora vamos aqui experimentar, ou melhor, falar sobre aquilo que eu mais gostei numa e noutra. E eu acho que, no geral, e já fazendo aqui um spoiler do resultado que eu vou dizer, eu pegava nestas duas consolas e fundia-as, porque têm ambas as suas características que eu mais adoro numa consola portátil. Mas vamos então por passos. Vou tentar aqui definir algumas diferenças mais visíveis. Antes de mais, dizer que ambas as consolas têm a mesma arquitetura de hardware, basicamente o chip, o AMD Ryzen Z1 Extreme. Portanto, em termos de processador é a mesma coisa, a placa gráfica é uma arquitetura RNNDA da AMD também. Portanto, em termos de GPU e processador é a mesma coisa. Aquilo que se começa por distinguir são duas coisas essenciais em termos de hardware: a memória. A ASUS teve a oportunidade de remodelar esta consola no que diz respeito ao upgrade de RAM. Passou de 16 GB de RAM, que é o que tem esta Legion Go, passou para 24, e isso obviamente que é um boost enorme naquilo que diz respeito à memória. Obviamente, sempre que há mais memória em qualquer máquina, obviamente há melhor performance, mais estabilidade, e obviamente que isso é o que vai dar a esta consola o boost que se destaca desta, porque em termos de processamento gráfico e de processamento de CPU são praticamente iguais. Portanto, temos aqui excelente upgrade nesta ROG Ally X. Portanto, neste aspecto, a ASUS ganha vantagem. Ambas as consolas são Windows 11, portanto aqui nada a destacar em termos de acesso a jogos. Steam, Game Pass, GOG, Epic Games, vocês podem instalar tudo o que quiserem em ambas as consolas, nada a apontar. Temos também algo que a ASUS corrigiu na ROG Ally X, é a bateria. Duplicou a bateria em relação aos primeiros 40 WHR da primeira. Não significa que dobre, digamos assim, a sua autonomia, mas obviamente que lhe dá muito mais bateria que aquela que dava a consola. Esta Legion Go ainda assim tem 49.2 WHR, portanto não quer dizer que a ROG Ally tenha o dobro da bateria, que não tem o dobro, mas tem mais bateria, tem mais autonomia, e portanto é outra vantagem, digamos assim, desta consola. Agora, em termos práticos, uma das perguntas que eu fiz no Discord é exatamente qual é que é a prioridade de uma consola portátil. Muitos disseram que é, obviamente, o seu peso e a sua autonomia. No meu caso particular, sabendo que qualquer uma das consolas, a autonomia é muito subjetiva àquilo que estamos a jogar. Se estamos a jogar um jogo online com o modem ligado, estamos a gastar, obviamente, o Wi-Fi puxa muito pela bateria e consome muito mais. Se estivermos a jogar um jogo a solo, temos mais autonomia, portanto é muito relativo. Obviamente que as duas consolas são muito mais potentes se estiverem ligadas à corrente, e isso é como os portáteis de gaming, não há hipótese. Quanto mais energia, mais potente, mais as ventoinhas trabalham,
mais mantém as consolas arrefecidas. Já agora aqui, para destacar que a ROG Ally corrigiu o problema da primeira, que dava praticamente para estralar ovos no ecrã, e esta consola já não aquece. A Legion Go nunca teve problemas de aquecimento, pelo menos durante a minha experiência nunca notei isso. E então, muita gente me respondeu que a portabilidade e a autonomia são prioridade. Pessoalmente, não vejo isso como uma prioridade, e é aqui que entra a grande vantagem da Legion Go, que é o tamanho do ecrã. Malta, em comparação, estamos quase a falar de 2 polegadas de diferença, enquanto que a Asus manteve o ecrã da primeira versão 7 polegadas. Acreditem, navegar no Windows nesta consola é um pesadelo. Já se tinha notado isso na primeira ROG Ally, nesta X é a mesma coisa. Estamos aqui constantemente a clicar em coisas que me interessam com os dedos, ainda por cima eu que tenho os dedos muito grossos. Obviamente que as consolas, tanto uma como a outra, têm softwares próprios que transformam uma navegação típica de consolas, e portanto evita-se que andemos aqui mexendo no Windows, mas é uma máquina do Windows e portanto temos que ter isso em conta. Quando olhamos para a consola Legion Go, vemos que estamos a falar de uma consola com 8.8 polegadas, portanto quase 9 polegadas, 8.8 polegadas, são quase mais 2 polegadas, e isto faz total diferença. Eu, quando estou a jogar na Legion Go, eu não preciso estar constantemente a olhar para a consola. Eu sinto aproximar a consola. Eu sinto que este ecrã é demasiado pequeno. Eu acho que a Asus neste aspecto deveria ter melhorado um bocadinho mais e aumentado o ecrã, nem que fosse a tirar os bezels. Como podem ver aqui, temos bezels muito largos, portanto bezels são molduras aqui muito largos, que podíamos ter aumentado um bocadinho, ganhar aqui um bocadinho, nem que fosse meia polegada, a ganhar aqui pelo menos na parte superior e inferior, enquanto que na Legion Go é muito fina, os bezels em cima, de lado são um bocadinho mais largos, mas pronto. Esta é a minha prioridade, é o tamanho do ecrã. E portanto, eu prefiro uma consola que seja um bocado mais pesada. E se olharmos, eu fui pesá-las antes de começar a gravar este vídeo, estamos a falar que esta a ROG Ally pesa 650 gramas e esta pesa 850. 200 gramas de diferença entre uma e outra, eu acredito que possa fazer diferença quando estamos com ela muito tempo nas mãos. E sim, é uma consola pesada, a Legion Go, mas a ROG Ally não é assim tão leve quanto isso. Conseguiu aumentar a capacidade da bateria, conseguiu aumentar a RAM, sem aumentar muito peso em relação à primeira versão, e aqui é um bom ponto para a Asus, manteve o mesmo peso. Mas quando comparamos as duas, obviamente que a Legion Go é mais pesada, mas para mim não é assim tão pesada. Além disso, desculpa estar aqui à volta com as consolas, eu não tenho um sítio para gravar os vídeos sossegados, tem que ser mesmo assim. Eu sei que posso estar aqui a criar alguma entropia a mostrar, mas pronto. Temos a vantagem na Legion Go de tirarmos os comandos fora e transformar esta consola portátil num tablet. É muito grossa, sim, a Lenovo não fez por menos. É uma consola que podia ser mais fina, como é o caso. Mesmo assim, a ROG Ally não é assim tão fina quanto isso. Eu acho que elas até são semelhantes em termos de espessura. Seja como for, tirando este comando, eu não pesei por acaso a consola sem comando. Seja como for, torna-se mais pequena, digamos assim, fica só o ecrã livre. Além disso, há um stand, um dos extras que esta consola tem, em que nós podemos colocar num braço no sofá, por exemplo, ou mesmo no peito, que ajuda a apoiar e compensar um bocadinho o peso desta. Portanto, a minha prioridade, há muita gente que prefere, obviamente, a solução da ROG Ally por ser mais leve e ter mais capacidade de bateria. Eu prefiro o ecrã maior da ROG Ally, da Legion Go. Portanto, é a minha preferência pessoal. Eu fui comprar um powerbank, como vocês sabem, para compensar. Eu comprei um powerbank de 27 mAh, gigante, pesado, mas se eu for de viagem eu sei que não vou ficar pendurado, seja qual fosse a consola que eu levasse comigo, seja até a própria Switch. Eu já me garanti que bateria eu nunca vou ficar pendurado, porque quando nos entusiasmamos a jogar, a pior coisa que pode acontecer é a consola começar a apitar que precisa de ser alimentada. Portanto, peso, memória, obviamente vantagem para o ROG Ally. Além disso, quero-vos dizer uma coisa, a qualidade do ecrã são idênticos em termos de som IPS, só que a ROG Ally consegue uma resolução máxima de 1080p, são os dois ecrãs IPS com um ecrã tátil.
mas também a taxa de refrescamento de 120 Hz, que é excelente para uma consola portátil. Ainda assim, a Lenovo foi mais longe e oferece-nos uma consola com uma resolução até 1440p, como podem ver com esta resolução gigante, neste ecrã de 8.8 polegadas, e ainda assim consegue-nos oferecer 144 Hz de taxa de refrescamento, portanto superior. Portanto, em termos de brilho eu não tenho a certeza quanto é que tem a ROG Ally, mas esta Lenovo tem 500 nits. No exterior ambas não são assim muito fixe para jogar no exterior com muito sol. É o mal de todas estas consolas. Obviamente que os nits paga-se o brilho, aumentava-se o preço, obviamente, porque tínhamos que aumentar a qualidade do ecrã. Software, a ROG Ally fez uma atualização muito interessante com a possibilidade de imitar, digamos assim, o Steam Deck com um software próprio em que podemos entrar e podemos gravar configurações dos ficheiros e podemos partilhar com a comunidade, podemos sacar as melhores optimizações. Eu acho que a ASUS foi muito inteligente em, entre aspas, copiar o conceito do Steam Deck, enquanto que a Lenovo também já fez uma atualização de software que ao início não era assim grande coisa, mas houve um grande melhoramento no que diz respeito ao software. Nós podemos ter acesso à livraria rapidamente. Portanto, há aqui uma série. Eu considero que não são assim muito diferentes em termos de menus. Tem os diagnósticos, podemos a configuração dos controladores, as luzes RGB, podemos facilmente configurar tudo aquilo que queremos. E portanto, em termos de som, já agora outra comparação, a ROG Ally é superior porque tem altifalantes frontais, portanto aqui na parte inferior dá um bom som. Eu não vou reproduzir aqui o som para não causar entropia aqui no vídeo, enquanto que na Lenovo Legion Go o som sai para cima. Na teoria nós estamos a jogar e obviamente que som de frente acho que é melhor do que som na parte superior da consola, ok? Pelo menos eu acho que o som da ROG Ally é mais vibrante, é mais nítido por causa de levarmos com o som diretamente. Em termos de extras, como eu disse, este stand faz muita diferença, seja para depois usarmos um rato e um teclado, para podermos estar a ver um vídeo sem estar a segurar na consola. Muito útil. É um extrazinho. Eu acho perfeitamente que a ASUS poderia ter feito isso com esta nova consola deles. Podiam ter-se lembrado deste pequeno extra. Já para não dizer, obviamente, como eu disse, podemos utilizar um dos comandos laterais para fazer de rato, portanto o modo rato, o modo FPS, como eles nos chamam. É um extra. Eu raramente utilizei só para experimentar e sinceramente não é algo que eu deu grande valor, mas obviamente pode haver quem deseja. Eu próprio sou uma pessoa que não costumo tirar os comandos. Já na Switch muito raramente eu tiro os comandos e portanto esta Lenovo não é exceção. Mas também tem aqui uma função, o touchpad daqui da Lenovo funciona muito bem e no ROG Ally não tem. Por fim, preferências à parte, vejam-se os preços. Neste momento a ROG Ally é obviamente a consola topo de gama da ASUS, custa 900€. Portanto, ambas as consolas são caras, não há nenhuma consola portátil que seja barata. Mesmo o Steam Deck é a mais barata de todas, ainda custa uns bons 600€. Obviamente já tem um ecrã OLED, portanto é uma consola muito interessante a ter em conta também. Eu gostava muito de poder ter nesta equação de comparação uma Steam Deck, infelizmente não tenho. Enquanto que a Legion Go neste momento já está a 700€, vocês podem encontrar em qualquer grande superfície nova, obviamente. Se vocês forem ao mercado de segunda mão, são capazes de encontrar mais barata, mas também podem encontrar a primeira ROG Ally mais barata também neste mercado. Mas seja como for, comparação direta, 200€ de diferença. Portanto, esses 200€ vocês têm que perceber se querem mais memória, que tem melhor performance dos jogos, obviamente. Esta consola portou-se muito bem durante os meus testes, os jogos todos que eu experimentei. First Descent, Marvel Rivals, jogos mais recentes online, portou-se muito bem esta pequenita, vamos chamar pequenita por ser mais pequena que a Lenovo. Mais memória, mais bateria, mas malta, este ecrã é impagável. Eu acho que se a ASUS tivesse aumentado o ecrã desta consola, estaremos perante a consola perfeita
de jogos portáteis. Pode ter o título de consola mais poderosa do mercado, e não há contestação, ambas têm o mesmo processador, têm a mesma arquitetura, mas obviamente que a memória RAM faz toda a diferença, o aumento da bateria faz também toda a diferença, mas ter um ecrã com uma resolução maior, com uma taxa de refrescamento maior, o Lenovo ganha de longe. E portanto esta é a minha preferência se eu tivesse que escolher quais são as características. A pergunta que eu faria era quais são os jogos que correm cada uma delas. Ambos correm os mesmos jogos e portanto aqui há um impacto naquilo que é a minha preferência, que é eu quero jogar jogos independentemente da consola. Este sempre foi o meu lema. Então onde é que eu os consumo melhor? Para mim, ecrã maior. Autonomia não tem, eu resolvi com powerbank, se estivesse com uma consola ou com outra. E portanto, se eu tivesse que optar e ainda poupar aqui 200 euros, seria com a Legion Go, certamente. E portanto, ainda temos aqui a palavra do lado da Lenovo. Será que vamos ter uma Lenovo Legion Go 2, Pro, X, o que é que seja? Eu calculo que a Lenovo não brinca em serviço e estará para anunciar em breve o próximo passo do seu plano para consolas portáteis. Assim como a Asus, eu acho que isto é um mercado que está a começar a crescer. A gente já diz que está a começar há uns 2 anos, desde que o Steam Deck saiu, mais ou menos, e eu acho que se está a tornar muito interessante. Há comunidades dedicadas às consolas portáteis que eu tenho participado, tenho estado atento, e há cada vez mais. Ainda não houve uma única pessoa que dissesse que comprasse uma consola portátil que se tivesse arrependido. Nós estamos aqui a falar de uma consola que vai substituir o vosso computador de gaming, não vai, mas obviamente que o vosso computador de gaming, seja portátil ou seja um desktop, não vai ter a portabilidade que vocês têm. Vocês podem levar obviamente um computador portátil de gaming para qualquer lado, mas pela minha experiência, um portátil de gaming é tudo menos portátil. Ok? Vocês vão precisar de ligar lá a corrente para poder usufruir da potência dele, portanto logo aí a portabilidade, e se vocês experimentarem ligar um bom jogo a um computador portátil, vocês jogam 1 hora, e digo isto por experiência que já me passaram vários computadores gaming, dos mais poderosos do mercado, pelas mãos, computadores que custam milhares de euros, e eu, pela minha experiência pessoal, não trocaria a portabilidade de uma consola portátil de um computador portátil. Portanto, muito bons tempos estes para o nosso gaming em que podemos estar num sofá sem estar em frente ao ecrã, sobretudo agora no verão que está um calor, como vocês podem ver, eu estou completamente a assar em frente a estes monitores para gravar-vos este vídeo, e não há nada que pague uma experiência de estarmos no sofá, podermos jogar praticamente tudo aquilo que gostamos. Eu pessoalmente escolho o tipo de jogos que gosto de jogar em modo portátil. Neste momento estou a gostar muito de jogar RPGs japoneses. São jogos que não puxam muito pelas máquinas e dá-nos aqui uma liberdade, podemos estar horas perdidos nas histórias. Estou a divagar, eu sei, mas malta, esta é a comparação possível entre a Lenovo Legion Go e a Asus ROG Ally. Ambas excelentes consolas, independentemente do vosso gosto pessoal. Tamanho de ecrã, memórias, autonomia. Joguem em modo portátil se puderem. Ter a oportunidade de experimentarem, seja uma Steam Deck. Há muita gente muito satisfeita com o Steam Deck e não quer saber destas duas soluções. O que interessa é que estamos a viver bons tempos de jogos portáteis. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam destas características, quais são as vossas prioridades. Digam o que é que acharam desta minha opinião, esta comparação que eu fiz. Obrigado por assistirem, não se esqueçam que o like é muito importante para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço.